Amém, irmãos? Nós já estamos com a hora bem avançada, mas eu prometo que eu vou ser bem breve na palavra, amém? Vamos abrir a palavra de Deus lá em João 6, 56. Eu queria compartilhar com os irmãos o seguinte: há uns dias atrás, o Wellington até chegou a comentar aqui. Eu não sei porquê, mas começou a vir na minha mente: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. A ponto de eu estar parada, fazendo alguma coisa, e eu começar a falar: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. E eu confesso para os irmãos que eu não sabia onde é que estava na Bíblia. Eu sabia ele de cabeça, mas se me perguntar a referência bíblica, eu realmente não sabia. Depois que veio, eu falei: bom, vamos lá, vamos procurar onde é que está. E aí, esse versículo, que está lá em João 6, 57, nós vamos ler o 56 primeiro, que diz o seguinte: todo aquele que come da minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai vive e me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Isso aqui começou a me chamar a atenção, falar: Deus, o que é isso, né? Aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. O que o Senhor Deus quer falar comigo através dessa palavra? O que o Senhor Deus quer trazer? Aquele que de mim se alimenta. Que alimento é esse que o Senhor está se referindo? Ele está se referindo a Ele próprio. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Que vida é essa que Jesus está querendo trazer e está nos dizendo aqui? E eu voltei um pouquinho e fui lá em João, no inicinho de João 6, 1. Quando vem falando da multiplicação dos pães. Primeiro, em João 6, no mesmo capítulo, ele vem falando da multiplicação dos pães, quando tem lá 5.000 homens, e Jesus, se valendo de 5 pães e 2 peixinhos, ele multiplica aqueles pães e ele consegue fornecer pão para toda aquela multidão, e a ponto que os pães sobravam, eles recolheram 12 cestos de pães. O que isso nos traz? Que Deus, quando nos dá alguma coisa, Ele não é mesquinho. Ele não dá contando, Ele não dá faltando. Ele não dá aquele pão pela metade. Ele te dá o pão inteiro e ainda sobra. Amém? E aí, a partir disso, a gente vê, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: lá em João 6, 2 diz o seguinte: e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, a multidão aqui estava seguindo Jesus por quê? Porque estava vendo os milagres. Eles queriam ser curados, eles queriam receber de Deus e foram atrás dele por causa disso, para satisfazer alguma necessidade natural que eles tinham. E mais à frente, logo após a multiplicação dos pães, eles, além de receberem a cura, agora eles têm também saciado a fome natural, a fome material ali. E aí eles procuram Jesus, Jesus atravessa, vai para o outro lado do mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades. E lá nesse mar, a multidão, antes mesmo que ele chegasse, a multidão já tinha chegado. Nesse interregno aqui, entre a multiplicação dos pães e a chegada de Jesus até o mar de Tiberíades, nós temos que Jesus anda sobre as águas, que é aquela passagem de Pedro, que Pedro caminha sobre as águas para encontrar com Jesus. Mas quando Jesus chega lá no mar de Tiberíades, a multidão já está lá aguardando ele. E aí Jesus vem e fala o seguinte, falou: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Mais uma vez aqui a gente vê o quê? Vê o pessoal, vê toda aquela multidão procurando Jesus para quê? Para satisfazer as suas necessidades naturais. Eles foram agora dessa vez para procurar o quê? Comida, para satisfazer a comida, satisfazer o corpo, né? E aí eles começam a questionar, e a partir daqui, Jesus começa a pregar sobre eu sou o pão da vida. E começa a trazer para eles uma proposta diferente, um alimento que eles ainda não conheciam. Então, ao invés de falar daquele alimento natural, daquele alimento que alimenta o corpo, Jesus passa a falar: eu sou o pão da vida, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. E eles ficam sem entender aquilo, e começam a questionar, falar: mas peraí, Deus lá nos antepassados, na época de Moisés, trouxe o maná, trouxe o alimento. E agora que pão é esse que você está falando? Jesus ali, daquela região, se propondo como o pão vivo que desceu do céu. Ele fala isso em 3 vezes, 3 versículos ele cita: eu sou o pão vivo que desceu do céu.
E isso choca toda aquela população, choca todos que estavam ali para ouvi-lo. Por quê? Porque eles não queriam receber aquela palavra. Eles queriam receber o quê? Aquilo que satisfazia o corpo, aquilo que satisfazia o ego, mas não o que satisfazia a alma. Estava muito distante do que eles imaginavam. E aí eles começam a questionar a questão do maná, e a gente vê uma diferença muito grande entre o maná e aquilo que Deus tem, que é o pão da vida. O maná, ele alimenta o quê? O corpo. Jesus não. Jesus é o pão da vida que alimenta a alma. O nosso corpo vai o quê? Morrer. Então, essa satisfação natural não vai levar para lugar diferente, gente. Vamos todo mundo para a sepultura. Mas o pão da vida não, ele vai nos dar a vida eterna. Que vida é essa que Deus está se dispondo aqui? É a vida eterna. E o que eu preciso fazer para eu ter essa vida? O que eu preciso fazer para eu estar, de fato, linkado com o Pai? Para que essa palavra se cumpra na minha vida? Eu preciso vir até Jesus. A palavra de Deus diz que todo aquele que vem até mim, jamais lançarei fora. Que todo aquele que o Pai me enviar, jamais será lançado fora. Então, o que a gente precisa? Ir até Jesus. O passo de fé é nosso. Jesus está de braços abertos esperando. Mas Ele não vai ficar lá, fulano, eu estou aqui, vem cá, e puxa. Não, Ele está aqui para poder, de braços abertos, esperando você dar esse passo de fé. A segunda questão são 3 coisas. A segunda questão que Deus espera de nós, que nós façamos, é crer nele, é ter fé nele. Como é que eu faço para ter fé no Filho de Deus, Filho de Deus, em Jesus? Eu preciso exercitar a minha fé. A fé vem pela leitura de quê? Da palavra de Deus. De que forma que nós vamos estar alimentando a nossa fé, irmãos? É aqui, ó. Lendo a palavra de Deus. À medida que eu leio a palavra de Deus, Deus vai trazendo revelação dele, através do Espírito Santo de Deus, daquilo que ele tem para nós. Esse é o alimento vivo, esse é o pão vivo que desceu do céu. Eu não preciso ficar pensando que eu vou ficar em casa quieto, parado, e que vai trazer revelação. Vai, às vezes Deus fala de formas infinitas, mas Deus quer que a gente pegue a palavra dele e leia, porque é através da palavra dele que ele vai trazer revelação, que o Espírito Santo de Deus vai falar conosco. É através dele que a nossa fé, dessa leitura da palavra de Deus, que a nossa fé vai sendo fortalecida dia após dia. E após esse fortalecimento da fé, após essa caminhada com Deus, é que nós vamos ter vida com Deus e vida abundância. É que nós vamos ter, de fato, assim, pisar nas águas e poder falar: Senhor, eu te louvo porque eu sei que meu nome está escrito no livro da vida. Eu sei porque o Senhor fez todas as coisas novas. Eu sei que eu sou nova criatura no Senhor. Não importa o que ficou para trás, não importa o que passou, importa que você é nova criatura nele. Então, se disponha, meu irmão, a fazer esses 3 passos. Se disponha a ir até Jesus, a dar esse passo de fé. Creia nele, que ele é o Filho de Deus, é o pão vivo que desceu do céu. Em Jesus há vida, ele é a vida. E nós só temos vida nele. Então, vamos nos dispor a estar com ele, a buscar Jesus, a ir até Jesus, a dar esse passo de fé até Jesus. A crer que ele de fato é o Filho de Deus e a ter fé. A buscar nele a palavra. Amém? Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. A outra versão, que é a versão aqui da NVI, eu confesso que eu tenho decorado a versão antiga ainda, gente. A NVI é nova para mim. Mas ele fala o seguinte: da mesma forma que o Pai vive e me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. O desejo do nosso coração é que cada um aqui possa se alimentar cada vez mais e mais e mais de Deus, que Deus possa despertar a fome do Senhor em cada um dos irmãos, que nós tenhamos sede e fome de Jesus, da leitura da palavra dele, da intercessão, e que Deus possa trabalhar na nossa vida, que nós possamos viver para ele, para a honra e glória dele, que cada um aqui saiba qual é o propósito para o qual foi chamado. O que Deus tem projetado na sua vida. Deus tem coisas grandes para nós. Nós precisamos pisar nas águas e crendo que ele vai fazer. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Pai, ele nos ama e ele só espera essa atitude nossa. Amém? Vamos ficar de pé para a gente estar encerrando. Foi bem breve a palavra, né? Nosso tempo está bem curto. Como diz o pastor, né? Pastor bom é pastor que fala pouco. Nosso pastor está viajando, ele foi na conferência que teve do Summit. Daqui a pouco ele está chegando com mais novidade aí para a gente. Foi juntamente com o Bispo Rani lá.
estiveram lá na conferência e semana que vem estão aí para poder trazer para a gente o que receberam lá. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, eu coloco diante de Ti a vida de cada um aqui. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que essa palavra possa entrar no nosso coração, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos de fato nos alimentar do Senhor, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos nos alimentar do Senhor, ó Deus, e que nós possamos viver pela Tua causa. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, que caia por terra, Senhor Deus, todo levante do maligno contra as nossas vidas, contra o projeto do Senhor nas nossas vidas. Pai, livra-nos, ó Deus, de querer satisfazer apenas o nosso ego, ó Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, alimentar-nos do Senhor, ó Deus, que alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito, ó Pai, e nos dá a vida eterna. Em nome de Jesus é que eu te peço, ó Pai, abençoa a semana de cada um, guarda, protege, livra do mal, abençoa cada família aqui, cada pessoa aqui presente, abençoa também os que não puderam vir, ó Deus, que a Tua graça, que o Teu favor e que o Teu amor esteja com cada vida aqui. Obrigada, Senhor Deus, por cada pai aqui presente. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor Deus, que esses pais sejam de fato a representação do Deus vivo ali, Senhor Deus, no lugar em que Ele está, para os filhos, Senhor Deus, que o Senhor os deu. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, ó Pai, e em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos que os pais sejam de fato, ó Pai, pais na vida dessas crianças, que possam, Senhor Deus, representar o Senhor aqui na terra. Em nome de Jesus é que eu te peço.